Muito bem, vamos retomar então a nossa meditação. Nós falávamos hoje de manhã e a gente vai continuar hoje à noite, falando a respeito de um tema que, aliás, já foi o tema que a gente já comentou sobre isso nos domingos que passaram, e eu queria continuar falando a respeito de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 é um capítulo muito importante de Mateus, porque em Mateus capítulo 12, a rejeição, as pessoas que rejeitaram Jesus, chegaram numa espécie de clímax no capítulo 12 de Mateus. E neste momento, então, Jesus ele reagiu à rejeição que fizeram com relação a ele mesmo, falando então de um ensino muito importante das Escrituras, que é um ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não quero hoje falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, talvez a gente fale algum dia sobre isso, mas eu quero falar sobre algo relacionado a isso, a rejeição que nós fazemos de Jesus, ou que as pessoas fazem de Jesus. Quando a gente chega no capítulo 12 de Mateus, a gente chega no ponto máximo de um problema que já vem correndo e que já vem se desenvolvendo nos capítulos anteriores. Jesus vem sendo rejeitado, vem sendo recusado. Isso foi algo muito forte para a igreja, para os primeiros cristãos. Quando João escreveu o Evangelho, ele colocou essa nota no primeiro capítulo, dizendo: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A rejeição de Jesus foi um tema muito importante do Novo Testamento. E no caso de Mateus, a rejeição ela foi uma grande interrogação no coração de Mateus. Como é possível rejeitar Jesus? Será que é esse ou não? Tudo bem? Ok. Como é possível rejeitar Jesus? Esse foi um tema que Mateus explorou, e ele se perguntou e tentou responder a essa pergunta de várias maneiras, e uma resposta que Mateus dá para essa pergunta, do porquê as pessoas dizem não para Jesus, porque veja, Jesus é o sumo bem, ele é o máximo do bem, ele é bom, e ele é bom no sentido máximo, só fez o bem, ele nunca fez o que era mal. Como é possível que uma pessoa olhe para Jesus e veja o mal? No capítulo 12 de Mateus, as pessoas olharam para Jesus e viram o próprio diabo. Como é que uma pessoa olha para Jesus e vê o diabo? Você imagina que o olho dessa pessoa está com problema, e imagina o tamanho do problema que tem no olho dessa pessoa, não é? De uma pessoa olhar para o próprio Jesus. Você pode olhar para uma pessoa ruim e ver o diabo, até que, né, eu já acho errado, mas tudo bem, é uma pessoa ruim. Mas nós estamos falando de Jesus. Como se olha para Jesus e se vê o próprio diabo? E aí Jesus, então, ele vai explorar essa questão, e ele vai dar uma resposta no capítulo 12, e a resposta de Jesus, ela é a respeito da maldade humana. Jesus vai mostrar, e isso é um ensino muito precioso para todos nós, que o coração do homem é um coração ruim. O coração do homem é mau. Quanto mau é o coração do homem? E aí nós temos uma doutrina muito incômoda na Bíblia, não é? Um tanto controversa e bastante, eu diria, não é muito confortável, que é a doutrina da corrupção humana, que fala que o homem é mau. Quanto mau? É muito difícil mensurar o tamanho da maldade do homem. Eu não estou falando da maldade do homem daqueles que estão ali fora, de repente dos bandidos, aqui não tem, né? Aqui é tudo gente boa, mas os bandidos, os assassinos, os ladrões, os corruptos, essas pessoas que não se importam com o próximo, que têm um coração muito ruim e que manifestam essa maldade em seus próprios atos. Mas não é dessa maldade que Jesus está falando. Jesus está falando de uma maldade que existe no coração de uma pessoa, e uma das provas de que nós somos maus é simplesmente o fato de que em algum momento nós dissemos não para Jesus. Eu, por exemplo, já disse não para Jesus. Ele já mandou eu fazer coisas que eu simplesmente não fiz, não quis fazer. E aí eu me pergunto, de onde veio isso? Que tipo de maldade é essa que diz não para aquele que quer o meu bem, para aquele que é o sumo bem de fato? Todos nós já fizemos isso, e essa maldade está no nosso coração. A maldade, eu imagino, ela seja mais ou menos como a questão do átomo. O átomo, ele em si mesmo, ele não é nada. Mas dentro do átomo existe uma energia tão forte, tão poderosa, e que tem um poder tão destrutivo, que nunca deveria ser liberada.
a bomba atômica que descobriu, não é? que foi descoberta e que, por fim, provocou a destruição e a aniquilação de centenas de milhares de vidas, ela foi uma descoberta feita a partir da ruptura do átomo, de um único átomo. Parece que entre nós, se nós pudermos pensar como pessoas, existe no coração de cada um de nós uma espécie de energia, para usar aqui um termo que o mundo gosta de usar, principalmente os psicanalistas, mais particularmente, não é? De que a gente é movido por uma energia. E de que essa energia que a gente move para poder viver, para trabalhar, para construir uma casa, para casar, para ter filhos, a energia que a gente usa para comer, né, para dormir, para tudo que nós fazemos, essa energia ela tem um potencial, e pode ser um potencial muito bom, e ela é usada, de fato, para muitas coisas boas, para construir coisas, para fazer novas descobertas, mas ela também tem um potencial destrutivo. Quão destrutivo? Parece que o homem ainda não encontrou o limite da maldade, o limite da destrutividade humana. Eu gostava muito, quando eu era mais jovem, de um autor chamado Erich Fromm, que estudou essa destrutividade humana. Ele não era um cristão, mas ele ficou assombrado da capacidade destrutiva do homem, e ele se pergunta de onde vem isso. Escreveu um livro que virou um clássico nos anos 60, chamado Anatomia da Destrutividade Humana, onde ele tenta explorar por que o homem é tão mau. De onde vem essa maldade humana? Como estudá-la? Como criar uma ciência da própria maldade humana? Irmãos, isso é destrutivo. Aqueles que são de Cristo e que vêm a Cristo, que recebem o Evangelho, não seria inexato dizer de que em grande parte nós fomos para o Evangelho porque em algum momento nós tivemos consciência disso. Isso de repente veio à tona e eu tomei consciência de que existe algo de muito ruim em mim. Há uma destrutividade no meu coração, há uma maldade em mim e de alguma forma isso precisa ser controlado. Porque senão eu vou destruir a minha vida, eu vou destruir meus sentimentos, vou destruir minha família, vou destruir os meus filhos, minha esposa, e quando eu não tiver mais nada para destruir, eu vou começar a destruir outras coisas. Existe de fato uma destrutividade, ela está em nós. Nós olhamos as crianças, né? Nós beijamos as crianças, e elas são muito lindas e ficamos apaixonados por elas, e como se elas não tivessem nenhuma maldade. A Bíblia, ela nos exorta a não ficar muito confiante nisso, não. Não vai muito atrás dessa ideia de que são inocentes e de que elas não têm maldade, porque o que elas não têm hoje é capacidade de desenvolver sua própria maldade. Elas não têm inteligência para isso, talvez não tenham uma capacidade motora, né? Não tem força física para fazer isso, mas um dia vai ter. Um dia vai ter força física, liberdade, capacidade motora, dinheiro e todos os recursos. E quando ela tiver o recurso, não tenham dúvida, ela vai fazer o mal. É algo que está em nós. E Mateus capítulo 12 explora isso. Exatamente, é uma espécie de exploração da maldade humana. O que é? De onde vem? Em que se constitui? E Jesus vai falar coisas incríveis. Ele vai falar a respeito de uma maldade psicológica, de uma maldade espiritual, de uma maldade emocional. Ele vai falar, por exemplo, de demônios. Nós aqui compartilhamos um dos textos na semana passada, que faz parte do capítulo 12, onde Jesus fala sobre demônios, de pessoas cujos demônios são expulsos, e o próprio demônio volta com outros 7 piores do que ele. O fato é que Jesus vai mostrar essa maldade de muitas maneiras. E quando eu leio um texto como esse, eu o leio com muita reverência, e eu não posso tirar da minha mente de que ele está falando de mim. Ele não está falando dos bandidos, dos assassinos, dos criminosos e dos corruptos. Ele está falando de mim. E eu sei do que é que ele está falando, porque eu conheço a maldade do meu próprio coração. Todo mundo sabe de sua própria maldade. Aliás, dá um certo trabalho manter ela sob controle. Não dá? Não sei se você tem o mesmo trabalho que eu, mas não é muito fácil para mim manter essa maldade sob controle. E eu não sei, aí a gente precisa
precisa ler a palavra, vai orar, e alguns fazem jejum, alguns fazem campanha de oração, outros vêm na igreja, não é? Participam dos cultos, vão na comunhão, vão no congresso, não sei, de alguma forma, mas principalmente lê a palavra e busca Deus em oração. E eu imagino que grande parte desse esforço que nós fazemos, ele tem como alvo exatamente ajudar a gente no controle dessa maldade. Que a gente sabe que se deixar, ela vem à tona e ela vai destruir o que somos e o que está ao nosso redor. Eu queria pensar um pouquinho a respeito disso, no capítulo 12 de Mateus, como já dissemos. Quero ler um trecho aqui com vocês, Mateus capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 22 até o versículo 32. Mateus capítulo 12, dos versos 22 ao 32. Nós vamos considerar aqui um dos temas, são muitos os temas, e nós não vamos poder falar sobre todos eles. Eles seriam temas para muitas mensagens, mas quero falar especificamente sobre um deles, que é uma das manifestações da nossa maldade, que são as nossas palavras. Eu não sei se você já se tocou disso, mas as palavras, elas são uma das maneiras como essa maldade vem à tona. E por isso a gente tem que aprender a controlar as palavras. Quero falar um pouquinho sobre isso, mas quero ler Mateus capítulo 12 primeiro, começando no verso 22, Jesus disse, o texto diz, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo e saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, é disso que fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E eu quero começar aqui lembrando e reforçando essa expressão de Jesus. Pelas tuas palavras você será condenado e pelas tuas palavras você será salvo. O que aconteceu aqui foi o seguinte, Jesus ele curou um endemoniado, que ele era mudo, deixa eu ler de novo aqui, né? Aqui o texto fala que trouxeram a Jesus um endemoniado que era cego e que era mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. Quando Jesus curou o cego e mudo, a multidão ficou maravilhada e começou a louvar a Deus. Os fariseus blasfemaram contra Deus. Nós falamos a respeito dessa cena de manhã e não vamos repeti-la. Mas eu quero pegar aqui essa expressão. Os fariseus blasfemam contra Jesus e falam que Jesus expulsou aquele demônio em nome do diabo.
expulsou um demônio em nome do próprio diabo. Como eu falei de manhã, isso é um mau gosto, não é? Pode até ser uma burrice, mas eu acredito que os fariseus e escribas eram tudo menos burros, eles não eram burros. Eu acho que é mau gosto, de fato. Né? Não tem muito sentido falar que alguém expulsa demônio pelo diabo. Não se expulsa demônio pelo diabo, eu creio que isso jamais funcionaria, mas foi disso que acusaram Jesus. Jesus vai mostrar que essa expressão é um absurdo, não tem nenhum fundamento teológico, não tem fundamento na realidade, mas tem um fundamento importante. Revela a maldade que está no coração dessas pessoas. Nem eles acreditam, penso eu, nem os fariseus acreditam nisso, de que alguém possa expulsar demônios em nome do diabo. Isso não seria possível, acho que qualquer pessoa saberia disso. Mas quando eles falam isso, não é uma proposição teológica, não é uma proposição científica, digamos assim, é uma maldade que está no coração, é uma maldade tão grande que ela atrapalha até mesmo aquilo que a pessoa conhece do mundo, da realidade. É algo que turva a visão da pessoa e ela diz coisas de fato absurdas. Por quê? Por que os fariseus dizem isso? Por causa da maldade do coração deles. O que os fariseus estão fazendo é mostrando a maldade que está no coração deles. Jesus tinha dito, então, e Jesus disse então, que toda palavra proferida contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Ele chega a dizer, inclusive, se vocês falarem contra o Filho, eu achei interessante, porque parece que eles falaram contra o Filho, né? Se vocês falarem especialmente de mim, isso pode ser até perdoado. Mas uma palavra contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que ele disse isso? Porque, na verdade, Jesus disse, vocês não estão falando de mim, vocês estão falando do Espírito que está por trás de mim. Porque Jesus não curou aquele endemoniado, ele não o curou por ele mesmo, não foi o poder dele. Foi o poder do Espírito Santo, como, aliás, tudo o que ele fazia. Ele tinha dito numa sinagoga, um pouquinho antes, que, usando inclusive o texto de Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas, para trazer libertação aos cativos, e tem toda uma obra que o Espírito Santo faria através de Jesus, mas é obra do Espírito. Aquele endemoniado foi curado por uma obra do Espírito. E agora os fariseus olham para a situação, e eles julgam o Espírito que está por trás daquilo. O Espírito que está por trás. Nós podemos falar muito, sobre isso. Aqui tem, eu fiquei muito tempo pensando nisso, no olho que olha para a situação e julga a intenção. Exatamente o que eles fizeram. Eles olharam a situação e julgaram a intenção. Eu vou dizer exatamente o que está por trás de Jesus. E que tolice. Que burrice, mas acima de tudo, que maldade dessas pessoas. Como é que eu olho uma situação e vou dizer, não, eu vou dizer exatamente o que está por trás disso. Cuidado, cuidado. A Bíblia é contra julgamento, Você nunca deve julgar ninguém, de fato. O espírito de julgamento, ele deve ser abolido de nossas vidas, mas um julgamento particular que nós nunca devemos fazer, nunca, é tentar julgar uma intenção. Porque ele fez isso, ele falou tal coisa, eu sei por que ele falou, você não sabe. É melhor que Deus julgue as intenções. Vamos falar do que você falou. Você disse isso. E vamos nos ater ao que você falou. Você fez tal coisa. Você pisou no meu calo. E aí vamos julgar o fato de você pisar no meu calo. A intenção, só Deus sabe da intenção do coração. Nós não temos o direito e nem temos a capacidade de ir além da situação para julgar o que está por trás disso. As intenções que moveram. Os fariseus estão julgando as intenções. Olha que coisa impressionante. Estão dizendo o que está por trás de Jesus. E quando julgam o que está por trás de Jesus, eles agora estão julgando o próprio Espírito Santo, porque é o Espírito que está por trás. Eles estão julgando o poder pelo qual Jesus age. Jesus está dizendo o seguinte, quer falar mal de mim? Fala de mim, pode falar. Mas não fale mal do poder que está por trás de mim, porque o poder que está por trás de mim é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Você não pode falar mal dele, não pode. E é por isso que Jesus lançou, portanto, esse ensino. Não vamos falar sobre ele hoje, mas ele lança o ensino a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que Jesus disse que não poderia ser perdoado. Certamente ele não pode ser perdoado enquanto não há arrependimento, não é verdade?
essa palavra lançada contra o Espírito Santo, ela é imperdoável enquanto a pessoa não se arrepende do pecado, porque o pecado, por grande que seja, não pode ser maior do que a graça de Deus. Não pode haver um pecado maior do que a graça. A graça é maior do que todo e qualquer pecado. Mas o fato é que se você morre nesse pecado, não há como, não existe meio de salvação para a tua vida. Por quê? Porque você julgou o próprio Espírito Santo, a própria obra de Deus, a própria intenção de Deus. Você pode não gostar do que Deus faz, mas não julgue as intenções de Deus, a não ser que você tenha visto as intenções, como eu vi, e como muitos de nós vimos, e já descobrimos que por trás de todas as ações de Deus, há uma intenção boa. Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, e eu já percebi isso, e certamente você também já percebeu. O que é importante na blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado tão terrível, e que Jesus condenou de uma forma tão brutal. O pecado da blasfêmia, ele é um pecado de palavra. E eu achei interessante e curioso de que talvez o pior de todos os pecados não fosse o adultério, não fosse matar alguém, não fosse roubar. Não. O pior de todos os pecados é um pecado de palavra. Você não acha curioso e interessante que seja assim? Jesus fala, todos os outros pecados podemos conversar, mas esse pecado nós não vamos conversar. E qual é o pecado que não se pode conversar? É um pecado de palavra. Que coisa, irmãos, isso realmente me deixou meio um tanto abismado e bastante preocupado, inclusive. Eu estou muito preocupado em não matar ninguém. Eu estou muito preocupado em não adulterar. E acabei descobrindo que, de fato, um grande, e de fato pior do que todos esses, é um pecado de palavra. E eu quero, nessa noite, convencer os irmãos, pela palavra de Deus, a tomarmos cuidado com as nossas palavras. Elas revelam o que nós temos no coração e por isso precisamos tomar cuidado com elas. Jesus ele vai nos falar a respeito das palavras, ali nos versículos 33 em diante. E eu quero considerar com vocês algumas coisas muito importantes sobre as nossas palavras. Primeira coisa que Jesus nos diz, as palavras, elas são expressões daquilo que nós somos. Você diz aquilo que você é. E ele diz isso no versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Você fala o que você é. O que você fala? Como são suas palavras? Você já parou para pensar nisso? O que você diz? Se você pudesse, fazer uma espécie de um balanço das suas palavras, daquilo que você fala desde de manhã, quando você acorda, de repente você é mudo, eu de manhã eu sou totalmente mudo, para o horror da minha esposa, mas quando você começa a falar e começa a vir como a minha esposa costuma dizer, o Espírito começa a chegar depois das 9, Quando o Espírito começa a chegar, se for como no meu caso, e as primeiras palavras, até as últimas que você fala quando você vai dormir à noite, se você pudesse colocar num balanço, o que são essas palavras? O que você fala? Como são? As palavras dizem o que você é. Elas são um retrato de si. Jesus fala, as palavras são como frutos de uma árvore. Quando você pega o fruto de uma árvore e o fruto é ruim, o que você conclui? A árvore é ruim. Não é uma boa árvore. Jesus, certa vez, ele foi buscar fruto numa figueira. E aquela figueira, ela não deu um figo bom. Ele comeu e o figo não era bom. E, aliás, desculpa, ele não achou figo. E aí ele amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte eles passaram e a figueira havia se secado. Eu acho interessante essa ideia do fruto. Jesus ele não falou muito qual é o fruto. Paulo ele desenvolveu a ideia do fruto, escrevendo aos Gálatas. Ele escreveu toda uma teoria ali do fruto, o que é o fruto. Inclusive deu uma lista de frutos, de 9. Jesus nunca falou muito sobre os frutos. Quais são esses frutos? Mas ele falou pelo menos um deles. E agora ele falou de uma forma muito séria e muito grave. Um dos principais frutos que ele espera de nós são as nossas palavras. Um dos principais frutos, porque ele vai dizer o que somos. A palavra revela o que nós somos. O que eu sou? É a minha palavra que diz o que eu sou. O que sai da minha boca é aquilo que eu sou. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele usa um argumento similar a esse.
havia na igreja dos Coríntios um irmão que não era, que vivia com a sua própria madrasta. Ele tinha relações sexuais com a sua madrasta. E quando Paulo escreve para a igreja dos Coríntios, ele fala para a igreja tomar uma posição com relação a isso. E um dos argumentos que Paulo usa é: se vocês não tomam posição, e numa assembleia vocês não fazem uma condenação formal, e vocês não expressam isso em palavras, então o que vocês são? Se eu não digo, por exemplo, isso é adultério, e isso não sai nunca da minha boca, e eu não tenho a coragem de dizer isso, por que eu não tenho essa coragem? E Paulo deixa uma pergunta no ar, e a resposta não é muito difícil, né? Se você não diz, isso é adultério e isso é pecado, será que é porque você também não é adúltero? Essa é uma pergunta que Paulo lança. Paulo está querendo dizer com isso, e Jesus também, de que as nossas palavras, elas mostram exatamente o que somos. Você é o que você diz. É por isso que a transformação precisa ser interior. E as palavras hão de revelar isso. Segunda coisa que Jesus mostra é que as palavras, elas têm o poder de dar vida ou de matar. No versículo 34 ele diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, é disso que fala a boca. Por que Jesus chamou eles de raças de víboras? É porque a víbora, ela tem um veneno. A boca da víbora tem um veneno. E quando você é vítima da boca da víbora, você morre. Não é o que acontece? A cobra vem, ela pica e você morre do veneno dela. Foi por isso que Jesus chamou eles de raças de víboras. Jesus está querendo dizer o seguinte: a boca de vocês tem um veneno. E quando vocês abrem a boca, sai o veneno. O veneno. Irmãos, isso tocou o meu coração quando li essa palavra. E eu confesso para os irmãos que eu tive que parar e me perguntar: meu Deus, quantas e quantas vezes veneno não saiu da minha boca? Veneno. Veneno para destruir. Jesus fala, pode ser um fruto. O fruto que vem da boca é bom, porque o fruto ele vem alimentar, mas o veneno vem para matar. Coisas que a gente tirou de dentro, expressou pela boca com a única intenção de destruir. Eu só quero destruir. Se eu souber que destruir, então tá bom, estou contente. As palavras têm uma função, nesse caso, de destruir ou de matar. Pode ser fruto ou pode ser um veneno de cobra. Nós temos que ter consciência disso. A terceira coisa que Jesus diz: as palavras, elas manifestam as coisas boas ou ruins que nós acumulamos durante toda a nossa vida. Ele fala no versículo 35, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. É como se você fosse acumulando um tesouro. O tesouro aqui é aquilo que você vai acumulando. E eu, durante toda a minha vida, fui acumulando um tesouro. Então, a minha educação, o tempo que eu passei com os meus pais, a escola onde eu estudei, a igreja que eu frequentei, os meus amigos, os filmes que eu assisti, os livros que eu li, tudo o que aconteceu na minha vida foi acumulando uma experiência dentro de mim. E agora eu coloco isso para fora. E Jesus, ele diz, se você tem boas coisas no seu coração, então você vai dizer coisas boas. Mas se você tem coisa ruim no teu coração, você vai falar coisas ruins. Tem algo dentro de você que foi acumulado, que está cheio. E quando você abre a boca, aquilo do que o coração está cheio, vai sair para fora. Então cuidado. Cuidado com o que sai da boca, porque você está colocando aquilo que está no teu próprio coração. Aquilo do que a sua alma, o seu coração está cheio. As palavras manifestam aquilo que nós acumulamos, toda a experiência de vida que nós acumulamos e a maneira como nós interpretamos essas experiências. E eu fico pensando que muitas coisas da minha vida precisaram ser curadas e ainda precisam ser curadas por Jesus. Experiências do passado, que eu preciso que Jesus volte lá. Ainda bem que Jesus vive na eternidade, não é? Vou contar um mistério aqui para vocês. Quando Jesus olha da eternidade, ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele vê o teu passado, o teu presente e o futuro, e ele conhece todas as coisas no mesmo olhar. E é por isso que para Jesus não tem nenhum problema curar uma ferida que eu estou vivendo hoje, curar uma ferida que eu ainda terei no futuro, ou curar uma ferida que está lá no meu passado. Para ele tudo é a mesma coisa. Ele está presente em todos os momentos ao mesmo tempo. Ele está lá no meu passado, com aquele menino que ainda frequentava uma escola do segundo grau, do primeiro grau,
Ele está lá com aquele garotinho. E está no meu futuro, com um velhinho que um dia há de chegar, né? Vai morrer um dia. Ele está lá com aquele velhinho, já está perdoando os pecados que aquele velhinho há de cometer. Ele está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus de toda a nossa vida, de todas as pessoas, da história como um todo. E por isso não é nada difícil para Jesus estar lá no nosso passado, curando as feridas do nosso passado. E nós muitas vezes podemos pedir isso a Ele e devemos. Jesus, volta lá para aquele momento, para aquela palavra que eu ouvi, para aquilo que fizeram contra mim. Vamos trabalhar essa ferida. Nós precisamos fazer isso. Sabe o que a gente devia fazer? Curar. Porque se você não cura, isso vai acumulando. É dor sobre dor. É como a gente ouviu ontem, né, na palestra para os casais. É lixo acumulado. E aí você não consegue tirar o que tem de bom embaixo desse lixo. E quando você fala, você vomita o lixo. Isso não é bom. Deus não quer isso para mim e não quer isso para você. As nossas palavras precisam expressar aquilo que acumulamos, mas tem que ser algo que Deus vai curar. É preciso curar? Deixe que Deus cura. É preciso consertar? Vamos colocar na presença de Deus. Ele vai consertar. Ao invés de julgar, ao invés de falar coisas negativas, vamos pedir a cura de Deus. Cura, Senhor. Cura meu passado. Muda a minha interpretação do meu passado e transforma ele para a tua glória. A quarta coisa que Jesus diz: nós somos mordomos das nossas palavras e vamos dar conta da forma como nós as utilizamos. Como você utiliza as palavras? Jesus disse: você vai dar conta da maneira como você as usou. E ele diz no verso 36, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra. Eu fiquei pensando se eu não estou muito preocupado com certos pecados e estou me esquecendo de outros, né? Talvez alguns pecados que eu não estou me importando com eles, mas eu vou dar conta. E muitas vezes são até mais destrutivos. Muitas vezes o que acabou com um relacionamento, com um casamento, o que acabou muitas vezes com uma situação, um projeto, né? Ou principalmente mesmo um relacionamento entre pessoas, entre amigos, entre marido e mulher, às vezes nem foi o grande pecado, às vezes foi aquele pequeno pecado cometido no dia a dia, aquela amargura de coração. Eu já vi muito casamento que às vezes o adultério não derrubou, mas pequenas palavras derrubam, porque elas vão trabalhando dia após dia. Irmãos, Jesus aqui nos diz, você vai dar conta disso, daquilo que você falou. Você é ministro das suas palavras, e você há de dar conta daquilo que você falou, da forma como você utilizou essas palavras. E a última coisa que eu quero destacar, é que as palavras, e talvez Jesus tenha dito exatamente, eu sempre deixo o importante para o final, não é? Que talvez seja exatamente o objetivo de Jesus e exatamente o porquê ele disse esse ensino. Foi certamente para nos alertar, para nos ensinar, mas ele tem um motivo especial por ter dito isso. É de que as palavras, elas são o critério pelo qual nós seremos salvos ou condenados. Observe o que eu disse. A palavra, eu vou ler daqui a pouquinho. As palavras são o critério pelo qual nós vamos ser salvos ou condenados. Pelo que você vai ser salvo? Pelo que você falou. Pelo que você vai ser condenado? Pelo que você falou. Olha que interessante. Não é nem pelo que você fez, mas pelo que você falou. E eu quero mostrar isso agora no texto e mostrar o que isso significa. Versículo 37. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que as minhas palavras me salvam ou me condenam? O que ele quer dizer? Quer dizer que eu posso ir para o inferno porque eu falei uma besteira? Sei lá, né? Eu falei uma blasfêmia contra Deus, do tipo, sei lá, furou a gema e eu falei uma coisa ruim? E eu digo, meu Deus, alguma coisa assim? Ou porque eu falei uma coisa ruim para minha esposa? Tipo, você, sei lá, você é feia. Tipo assim, né? Ou está feia, é ruim, né? Está feia hoje, né? Será que é isso? É essa palavra que pode me condenar? Não. Jesus está falando das nossas palavras porque ele tem em mira algo muito especial. E ele tem em mira um conhecimento muito importante sobre o processo da nossa salvação. De que você é salvo porque você disse algo. E é isso que está em jogo aqui. E aqui está o bacana no ensino de Jesus. As palavras podem salvar,
mas você tem que falar as palavras certas. Claro que não são só as palavras, elas precisam vir do coração, mas você precisa dizer as palavras certas. Quais são as palavras certas? As palavras certas, Paulo nos dá um exemplo das palavras, lá em Romanos, né? Todo mundo já leu Romanos, capítulo 9, aonde Paulo diz quais são as palavras que salvam. Jesus é o Senhor. É um exemplo, claro. Eu não preciso dizer exatamente essa frase, mas de qualquer forma é a maneira como Jesus está dizendo que as minhas palavras podem me salvar. Porque no fim das contas eu fui salvo porque eu disse algo. Nós fazemos uma coisa em nossa igreja chamada profissão de fé. A profissão de fé, ela se chama profissão. Profissão significa que você vai professar, você vai falar da sua fé. E você tem que falar dela. A igreja não pode te obrigar. A igreja não pode te constranger a ser batizado, se você mesmo não disser que você quer, e você quer com a sua própria boca. Você tem que dizer isso, e tem que expressar. Por quê? Porque as palavras é que nos salvam. Você diz com a sua boca o que você quer confessar, ou que Jesus é o teu Senhor, ou no caso dos fariseus, que Jesus é o demônio. Jesus é o diabo. Então diga uma delas, você vai ter que falar uma delas. Uma salva, a outra condena. Uma te leva para a presença de Deus, a outra te leva para o inferno. É exatamente isso que Jesus quer dizer. Você tem que dizer a coisa certa. É por isso que a gente aqui vive louvando a Deus o tempo todo, né? E vive dizendo palavras, e todos os hinos têm alguma expressão de louvor. Por quê? Porque a gente insiste no louvor. A gente tem que falar palavras de louvor, palavras que engrandeçam a Deus, porque isso está dentro de nós e nós queremos que isso venha à tona. E também porque nós sabemos que são as nossas palavras que nos salvam ou que nos condenam. E se as palavras salvam ou condenam, então nós deveríamos dizer as palavras certas. Quais são as palavras certas? As palavras de louvor. Não precisa ser só louvor, né? Mas de alguma forma o louvor tem que estar no meu coração. E quando eu falo, de alguma forma o que vem à tona é louvor. A gratidão a Deus, daquilo que Deus tem feito de bom na minha vida. O que eu falo não é só amargura, não é só para ferir, não é só para destruir, não. Eu falo de coisas boas, de fato, coisas que Deus tem feito, e eu tenho que ter consciência disso. As minhas palavras, elas têm a capacidade de me salvar, mas você tem que dizer a palavra certa. Claro que dizer a palavra certa, sem uma atitude do coração, não tem sentido. Jesus disse, em Mateus, inclusive, lá no capítulo, ali perto do capítulo 24, né, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos. Mas uma coisa eu vou te falar, todos os que estão no reino de Deus disseram Senhor, Senhor. Todos. Nem todos os que falaram estão lá. Muitos falaram, mas isso não estava no coração. Mas todos os que entraram no reino de Deus e que são servos de Jesus e que um dia estarão ao lado dele, na presença dele, invariavelmente e indiscutivelmente, todos esses disseram, Jesus é Senhor. Disseram isso. Disseram com sua própria boca. Mostraram com sua vida. E talvez tenham dito de muitas maneiras, nos cânticos, nas orações, ouvindo aqui, falando com as pessoas, no seu dia a dia, de muitas maneiras isso foi falado, mas foi falado, porque essas são as palavras que salvam. Paulo disse, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu quero destacar a primeira frase que Paulo diz, se com a tua boca confessares. Irmãos, quando eu li isso, eu comecei a confessar, eu não aguentei, né? Eu falei, Senhor, já que é assim, então agora aguenta. E comecei a falar para Deus um monte de coisa boa que Ele certamente gostaria de ouvir, porque eu sei que Ele espera isso da minha boca, Ele quer isso, Ele quer que eu me expresse, que eu fale daquilo que o meu coração está cheio. Meu coração está cheio da Tua presença, Senhor, e por isso aqui estão as minhas palavras, as palavras que me salvam. Irmãos, esse é o segredo. Aqui está o problema dos fariseus. Quando os fariseus falam, eles não conseguem louvar. Mas aquele que é um servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, quando abre a boca, ele consegue louvar.